Aqui começa o 7º episódio do podcast Desenquadrados. Eu sou Osímpio Ozzy e estou com o cientista político Rodrigo Dias e a jornalista Nara Alves. O tema de hoje é A Floresta Pede Socorro, o que está provocando o rápido aumento no desmatamento da Amazônia e as alternativas para revertê-lo. Em Brasília, Vamos diretamente a Brasília. Em Brasília, na esplanada dos ministérios. Vamos voltar ao vivo até Brasília. Brasília era considerada uma utopia. O Instituto Nacional de Pesquisa Espacial acaba de apresentar um dado alarmante. Vivemos o maior desmatamento da Amazônia registrado nos últimos 10 anos. O terceiro maior da história. O desmatamento na Amazônia cresceu quase 30% no período de agosto do ano passado a julho deste ano, em relação aos 12 meses anteriores. Nos últimos 40 anos, desmatamos praticamente 20% da cobertura de floresta e, a continuar nesse ritmo, a expectativa é de que em mais 2 décadas cheguemos a um ponto irreversível neste processo. Foram desmatados 9.762 quilômetros quadrados na Amazônia, uma área 6 vezes maior que a cidade de São Paulo. O ministro do Meio Ambiente fez entrevista coletiva com governadores dos estados da Amazônia Legal e apresentou algumas propostas para reduzir o desmatamento até 2020. Combate ao desmatamento ilegal. O ministro do Meio Ambiente falou em consenso de ações com os governadores, como ampliar a fiscalização, também um programa de regularização da posse de terra e um zoneamento ecológico econômico para definir investimentos de acordo com a vocação regional. O governo também quer regulamentar o pagamento por serviços ambientais que ajudem a preservar a floresta. Nara e Rodrigo, quais conclusões podemos tirar diante deste cenário? Quais seriam as possíveis soluções para combatermos essa crise ambiental? Então, Ozzy, a gente começa aí mais uma semana com mais um tema bem polêmico, assim. Eu destacaria que a gente está percebendo pela primeira vez, assim, um reconhecimento do governo em relação ao crescimento do desmatamento, de que há, de fato, um desmatamento bem expressivo da nossa floresta amazônica. Os mesmos dados do INPE, que em outros momentos o governo havia desqualificado, agora o governo utiliza esses dados como parâmetro, então é muito importante isso, um instituto que apresenta uma metodologia bem confiável, todos os especialistas na área falam isso. Me permita te interromper nesse ponto, Rodrigo. Quero aproveitar para colocar essa entrevista que você mesmo nos conseguiu com a professora Sueli Araújo. Ela é ex-presidente do IBAMA e atual consultora legislativa de meio ambiente da Câmara Federal. Ela explica então como são feitos os cálculos para que se chegue aos números reais do desmatamento e fala também como esse discurso de crítica por parte do governo, de contestação dos números oficiais e mesmo das ações de fiscalização, como isso impacta no avanço do desmatamento na Amazônia. Um dos motivos principais, na minha opinião, para esse aumento está no próprio discurso das autoridades, questionando a fiscalização ambiental, defendendo garimpeiros que estão atuando em terras indígenas ou madeireiros que estão atuando em unidades de conservação e outras áreas protegidas. Esse discurso ele atrapalha muito no campo. Nós vemos a reação, os efeitos disso, na verdade, desde o segundo semestre de 2018, na fase da campanha eleitoral. Esse tipo de discurso ele gera o aumento do número de ilícitos ambientais em campo. Outro ponto importante, na verdade, é o engavetamento do plano de ação para a prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal. Esse plano ele vinha sendo aplicado desde 2004. É o PPCDAM. O PPCDAM é considerado a ferramenta de políticas públicas mais importante, mais relevante para explicar a taxa de desmatamento na Amazônia que ocorreu de 2004 até 2012, que houve uma queda de cerca de 80% no valor anual. Mas ele também envolve regularização fundiária e apoio a atividades produtivas. Esse plano hoje ele está literalmente parado, na verdade desde o início de 2019 esse plano está parado. E é muito importante que o país retome a aplicação, a plena implementação do PPCDAM. Então a política ela tem que partir
do Ministério. E a política, neste ano, de proteção da Amazônia, ela não tem sido explicitada. Tanto o IBAMA quanto o ICMBio são órgãos operacionais, não são órgãos formuladores de políticas públicas. A atual Secretaria de Floresta e Desenvolvimento Sustentável do MMA, ela sequer tem titular definitivo. O secretário de Qualidade Ambiental ocupa interinamente o cargo. Quase metade dos cargos dessa secretaria continuam vagos desde janeiro. Essa situação ela reflete uma opção pela não política pública, por não ter atenção não só para a floresta amazônica, mas também para a proteção das florestas nos outros biomas. Sempre depois de um pico de desmatamento tem havido uma resposta forte do Poder Público Federal. O que se espera é que, nesse momento, essa resposta forte também ocorra. E isso teve que ter uma resposta rápida do governo através de uma coletiva de imprensa aí do ministro do Meio Ambiente, com a presença dos outros governadores de estado da Amazônia Legal. O ministro apresentou algumas soluções, mas eu queria já apresentar alguns contrapontos em relação a algumas medidas apresentadas. Por exemplo, o ministro fala na questão da regularização da propriedade de terras, mas a gente tem que perceber que um dos motivos, inclusive, do aumento expressivo do desmatamento é a questão da grilagem de terra na Amazônia. Então, assim, a questão da regularização de propriedade de terra, ela tem que ver junto com uma política de tolerância zero à grilagem, senão isso pode beneficiar, inclusive, pessoas que querem aí explorar financeiramente a nossa Amazônia e que estão fazendo ações coordenadas, como muitos têm dito aí, nesse processo de desmatamento. Uma outra coisa que eu senti falta nas falas que o governo tem apresentado é debater sobre a questão da política de fiscalização. A gente teve uma grande polêmica sobre o Fundo Amazônia, um fundo muito importante, que sempre desempenhou um papel importante aí na redução do desmatamento. A gente tem estados que têm mais de 50% dos seus recursos para preservação ambiental, eles vêm desse fundo, e não foi debatido efetivamente o Fundo Amazônico, não foi debatido efetivamente a questão do desmonte aí que a gente vem tendo das políticas de fiscalização, em especial um órgão aí central que é o IBAMA, né? O IBAMA vem sofrendo aí cortes, contingenciamentos seguidos e um verdadeiro desmonte aí da política de fiscalização e monitoramento da nossa floresta amazônica. Pois é, Rodrigo, acho que você lembrou bem que foi a primeira vez que o Bolsonaro admite, né, os números dados pelo INPE e pelo IBAMA. E é um bom sinal. Acho que por mais que a gente tenha discordâncias acerca das medidas que foram tomadas, dá para ver que existe um interesse aí em entrar nessa pauta, porque é uma pauta que sempre gerou polêmica. Lembro que no início do governo Lula, a Marina Silva era a ministra do Meio Ambiente, e a partir de alguns relatórios do IBAMA, o Lula soltou aquela frase que virou famosa, que é: querem jogar o bagre no colo do presidente. Porque na época estava se discutindo a construção das usinas do Rio Madeira, né, Jirau e Belo Monte. O IBAMA estava falando sobre os impactos, inclusive da extinção de algumas espécies de bagres, que são importantes para a economia regional, das comunidades ribeirinhas principalmente. E o Lula, naquela época, tomou o lado da então ministra de Minas e Energia, a Dilma Rousseff, que acabou virando sua sucessora, e a Marina Silva acabou que ficou aí com... Quantos por cento de votos que ela teve na última eleição? 4%? 2%? 1%? Então ela acabou que foi reduzida a isso, né? E um outro fator aí, Nara, que é importante a gente destacar também, é a questão da expansão das áreas de pastagem, agricultura e garimpo, né? Assim, na verdade, um dos grandes motivadores aí do aumento aí dos índices, dos indicadores de desmatamento na Amazônia estão muito associados a isso. E a pastagem, a agricultura e o garimpo ilegais, né? Na verdade, o que a gente tem percebido é uma dificuldade mesmo de monitoramento e fiscalização dessas atividades que acontecem hoje de forma ilegais dentro da floresta amazônica. E parece, eu não tenho visto assim, uma tentativa de uma ação mais coordenada, né? Porque a gente tinha o plano de prevenção e combate ao desmatamento, que uma das grandes características desse plano é exatamente que ele previa uma política pública que era mais integrada. O Ministério do Meio Ambiente vinha ali como órgão central, mas ele trazia os outros órgãos de governo de maneira integrada
para debater a questão do desmatamento. E a gente vinha apresentando alguns indicadores aí de redução e de monitoramento mais efetivo, monitoramento mais dia a dia, passo a passo. E teve um dado aí, falando, eu acho que é um dado que me assustou bastante, assim, desses que foram apresentados, é que a gente tem que, quando a expectativa de especialistas é de quando a gente atinge de 20% a 30% desse desmatamento da floresta, da cobertura da floresta como um todo, a gente chega a uma rota de não conseguir reverter mais esse cenário. É importante falarmos também, Rodrigo Nara, que todos os governos, uns mais, outros menos, têm sido lenientes na questão do combate à grilagem de terras no Brasil. Quando eu trabalhei como assessor especial da governadoria aqui no Distrito Federal, acompanhei e me lembro do combate às invasões na periferia de Brasília, e eu pude ver como é difícil politicamente você fazer isso. Ou seja, gente poderosa, com muito dinheiro, desmata, arranca castanheira, limpa tudo lá, fraciona essas áreas para venda. Então isso acaba gerando impacto econômico na geração de renda e emprego naquelas comunidades. E os grileiros se utilizam disso para pressionar os prefeitos, deputados, governadores, forçando a regularização. Daí, quando regularizam essas áreas, eles começam imediatamente a grilagem de outras áreas e o desmatamento aumenta mais e mais, até que não reste mais nada, né? E tem a questão do medo, do tanto que o governo tem medo, as forças de segurança têm medo, por exemplo, de reintegrações de posse. Não sei, mas vocês devem ter ouvido pelo menos falar daquele caso lá do sudeste do Pará, em 1996, que ficou mundialmente famoso como o massacre de Eldorado dos Carajás, que a polícia lá numa ação desastrosa na reintegração de posse matou 19 trabalhadores do movimento Sem Terra. Então é preciso muita coragem política para qualquer governo enfrentar de verdade a questão do combate à grilagem de terras naquela região. E olha que lá tem a questão da pistolagem, que já custou a vida do Chico Mendes, Dorothy Steng, centenas de lideranças e trabalhadores rurais por ali. Tem a questão dos grileiros, que tem muito dinheiro, poder e influência política. E a questão da corrupção, que permeia tudo isso, e até o judiciário também, em alguns casos. Tem a questão da reforma agrária, que já vinha se arrastando aqui há muito tempo no Brasil. Nesse governo entrou em estado de paralisia completa. E são centenas de milhares de famílias abandonadas enquanto esperam por um pedaço de terra. E principalmente esse medo dos políticos em fazer isso. Que não é necessário violência, é necessário muito mais inteligência e utilizar os diversos meios hoje da tecnologia que já estão nos órgãos oficiais aí do Brasil, o IBAMA, o INPE, tantas entidades de pesquisa já têm esses números para poder fazer esse combate preventivo, evitando as ações de violência, e é isso que o Brasil tem que fazer. É difícil, mas se enfrentando esse problema persiste, fazendo de conta que não está vendo, realmente em breve a nossa Amazônia vai ser uma lenda. E só nos últimos 40 anos a gente desmatou 19%. Ou seja, dos milhares de anos que vinha de floresta, a gente desmatou 0,5%, e nos últimos 40 anos a gente desmatou quase 20%. Então, assim, o aumento tem sido muito significativo. E aí, num debate, assim, até mais de modelo de desenvolvimento econômico, eu acho que a gente vai ter que fazer mais pra frente, assim, porque a gente se prende muito a um modelo de desenvolvimento econômico muito explorador do meio ambiente, assim, e eu acho que o Brasil, e a gente vinha tentando fazer isso até através dos biocombustíveis, enfim, o Brasil pode ser um modelo de que agregue a questão do desenvolvimento econômico com a sustentabilidade ambiental, assim, eu acho que a gente não pode ver essas duas terminologias, e eu acho que muitas vezes tentam colocar como terminologias antagônicas. Não, podem ser caminhos que estejam em sincronia, estejam em consonância. Então, assim, e ainda mais no mundo que a gente vive hoje. Então, assim, falar em sustentabilidade hoje também agrega valor no mercado, também agrega valor no produto. Você tem uma agricultura mais sustentável, isso agrega valor também no seu produto final. Então, acho que esse debate mais amplo de que modelo é esse de desenvolvimento econômico que a gente está pensando para o nosso país, e não só para o nosso país, para o nosso planeta, ele é essencial, porque a gente está chegando a um ponto que talvez as próximas gerações não consigam mais ter acesso à mesma diversidade aí de biomas, de ecossistema aí que a nossa geração tá vendo, assim.
ouvindo você falar, eu lembrei de uma frase do Bolsonaro, que ele fala que o desmatamento é cultural, né? E eu concordei, olha só, concordei com o Bolsonaro. Ele tem razão, eu acho que você falou sobre a importância de o produtor, o agricultor ou o produtor de carne, né, de gado, entender que a sustentabilidade também pode agregar valor ao seu produto, é muito importante. E isso é uma questão cultural. Eu lembro de um município que chama Paragominas, que fica no Pará, que era sinônimo de desmatamento. E eles fizeram um trabalho a partir da municipalização da fiscalização, que deu super certo. E eles viraram exemplo de sustentabilidade, de agropecuária sustentável na Amazônia. E assim, quem buscar por Paragominas vai ver na internet que eles realmente viraram um caso e um exemplo de sucesso, o que prova que é possível no Brasil reduzir o desmatamento mesmo com agropecuária e mesmo com a alta produtividade do solo. Então esse é um exemplo que eu acho interessante. E essa gestão municipal do meio ambiente, também acho, estando a gestão na mão dos prefeitos e dos órgãos fiscalizadores locais, você consegue ter uma mudança cultural na cidade. E a partir disso, ainda mais nessas cidades da Amazônia, que são imensas, que são com extensões territoriais gigantescas, você não pode tratar isso no nível federal, achando que só pelo satélite você vai conseguir tomar pé da fiscalização da Amazônia. Isso você tem que pegar no nível municipal. Eu acho que esse é um bom exemplo que vale a pena ser expandido. E até porque o que tem se falado muito é que esse desmatamento ele é tão expressivo que são grandes áreas. Então, assim, soa ser, e isso escutando outras pessoas especialistas na área, que é uma ação quase que coordenada, quase que pensada, assim. Na verdade, o que tem assustado é que não são desmatamentos pontuais. Então, assim, uma ação mais efetiva e coordenada com os vários órgãos aí de fiscalização, tanto nacionais quanto municipais, com os 3 entes da federação, aí, estados, municípios e União, isso é urgente, assim. Aí, tudo bem, fazendo até um ponto aí que eu acho que foi uma atitude importante, foi essa reunião do ministro com os governos dos estados, né? Eu acho que, assim, a gente tem que pensar que essa ação União-Estados, ela precisa ser mais sincronizada. E concordo contigo também, Nária. Eu acho que é uma mudança cultural, é uma mudança de olhar de sociedade e esse é um bem nosso, que é um bem sagrado aí, que a gente tem que entender que sem ele não existe desenvolvimento econômico, assim. Então é essencial que a gente leve em consideração essa variável aí que é fundamental. Legal seria se o Bolsonaro tivesse feito, além da reunião com os governadores, com representantes dos países que estão na Amazônia, né? Porque a Amazônia pega a fronteira com vários países aqui, e as ações coordenadas, como você falou, além de a nível municipal, estadual e federal, elas têm que ter um nível global, elas têm que ter um nível internacional. Por mais que a gente queira proteger a soberania da Amazônia, a gente está falando de políticas públicas que são de interesse do mundo. Para todo mundo, né, que está preocupado com o aquecimento global, sempre tem a parcela da negação, né, que não aceita o aquecimento global, os terraplanistas, não sei se são essas pessoas. Mas quem aceita que existe o aquecimento global, ou seja, a ONU e os órgãos internacionais, eles precisam estar envolvidos também, né? A gente tem, óbvio, que muitos ativistas internacionais dando pitaco aqui no Brasil, e eles são importantes, assim. A gente tem o Greenpeace, por exemplo, que deu o apelido de Motosserra de Ouro para Cátia Abreu. Foi super importante, né? E até voltando ao que eu falei no início dessa relação da Marina Silva com a Dilma Rousseff, depois que a Dilma foi eleita presidente, quem virou o braço direito dela foi a Cátia Abreu. Então a motosserra, hoje, ela teve um ganho muito grande com relação a quem tinha o discurso ambientalista, né? O discurso ambientalista hoje, se a gente for personificar o discurso na figura da Marina Silva, politicamente falando, é um discurso muito enfraquecido, né?
Não, e o que eu acho interessante nesse governo, assim, no governo Lula, a gente viu um antagonismo entre o Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente, principalmente durante a gestão Marina Silva, né? Tivemos vários embates, vários debates importantes, inclusive a política de agrotóxicos aí, que tanto fala, aí também teve esse embate muito forte naquela época. E agora, o que eu acho interessante, aí você vê como há uma consciência mundial, inclusive em termos de mercado, sobre a importância da sustentabilidade. Porque às vezes eu acho que a ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, ela apresenta uma visão mais avançada até do que muitas vezes o ministro do Meio Ambiente. Então você vê que a ministra da Agricultura, ela está preocupada de que se debata esse tema sério, porque ela sabe quantos mercados podem se fechar para o Brasil se esse tema não for debatido da forma que deve ser. Então, assim, ela percebe como isso, na verdade, está sendo prejudicial para o mercado de commodities, para o mercado agrícola brasileiro. Então, assim, ela tem demonstrado constantemente nas entrevistas, nos posicionamentos dela, preocupação com essa temática, assim. Então, é global, né? Não há mais como a gente fugir desse debate a nível mundial. Quem já entendeu isso também foi a China. Que a China sempre foi super desmatadora, né? Ao longo dos séculos aí. Imagina com aquela população toda e ainda tendo que produzir e super poluidora. E agora a China é pioneira em várias tecnologias de geração de energia sustentável e renovável. E inclusive a ONU já fez esse reconhecimento com relação ao reflorestamento da chinês aí nas últimas décadas, ou na última década principalmente. Então a China já entendeu que para ter um desenvolvimento ele tem que ser sustentável, ou então aquele país vai implodir. A China é hoje a principal potência de energia nuclear, mas ela já está apostando muito nas energias renováveis e inovando cada vez mais com relação a isso. O segundo colocado fica os Estados Unidos, que temos aí o Donald Trump, que é um dos adeptos à negação do aquecimento global, né? Vamos ver como que vai ser a eleição dos Estados Unidos, que tá chegando aí, se o Donald Trump for candidato, se ele vai conseguir ou não, porque o que a gente tem do outro lado é uma volta à corrente ali de Bill Clinton e Al Gore, que é inclusive um dos porta-vozes mais ativos mundialmente falando com relação ao aquecimento global, é o Al Gore, né, que escreveu um livro, fez documentário, a verdade é uma verdade inconveniente. Então ele é um mala, né? Mas são os malas necessários para o mundo. E falando dos malas necessários para o mundo, eu digo que já temos mais um episódio do Desenquadrados. Muito obrigado, Nara. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado à professora Sueli Araújo pela entrevista. Até a próxima semana com mais um tema e mais um episódio do nosso podcast. Então é isso, gente. Mais uma vez um prazer muito grande estar aqui debatendo com vocês. Mais um tema aí que nos desperta vários sentimentos. E convido mais uma vez vocês a deixarem sua opinião, sugestão, crítica e continuarem acompanhando a gente nas redes sociais, no Instagram, desenquadrados.ok, e também no seu aplicativo aí, Spotify, SoundCloud, enfim. Estamos juntos e até a próxima semana. Beleza, Rodrigo, beleza, Ozzy, obrigada pelo papo, gostei como sempre. Também quero agradecer a todo mundo que tá enviando a opinião, então a gente tá recebendo vários feedbacks aí da galera que tá acompanhando. Indica nosso podcast pros amigos, marca a gente no Instagram, que é o desenquadrados.ok, segue a gente lá no YouTube também e até a semana que vem. Um beijo, tchau, tchau. Este episódio teve áudios de Jornal Nacional e Jornal da Cultura. Continue nos seguindo pelo Spotify ou pelo SoundCloud, ou ainda pelo nosso canal do YouTube Desenquadrados, pelo Instagram em desenquadrados.ok.